família separou. Minha mãe lá foi vendida pra fazenda de um senhor. O meu pai morreu no tronco do chicote do feitor. O município de Nova Friburgo foi uma sociedade escravocrata como qualquer outra do Brasil. Em 1835, a Câmara Municipal de Nova Friburgo informou ao governo provincial que a população branca era de pouco mais de 2.800 habitantes e a escrava de 2.000. Logo, o número de escravos em Nova Friburgo era bem significativo. Com tantos escravos em Nova Friburgo, deduz-se que haveriam quilombos. Afinal, onde não existiram quilombos no Brasil? A historiografia sobre a escravidão, até alguns anos atrás, mostrava a figura do africano submisso, subserviente e resignado à sua condição de escravo. No entanto, pesquisas atuais demonstram que o africano resistiu sempre que pôde à sua condição servil, seja através da insurreição ou da fuga, originando os quilombos. As afirmações sobre a suavidade do sistema escravista no Brasil, o paternalismo dos fazendeiros, o escravo fiel e o senhor benevolente, que acabaram fixando-se na literatura e na história, não passam de mitos forjados. A ata da Câmara Municipal de Nova Friburgo, de 20 de abril de 1822, assim escreveu: acordaram mais que, tendo-se prendido 4 escravos fugidos e confessados, eles que estavam para as partes de Macaé quilombados, e que ainda no quilombo havia 14 escravos fugidos, se mandassem o capitão de assalto com seus cabos e soldados para os prender e os recolher à cadeia desta vila e serem entregues aos seus senhores. As partes de Macaé a que se refere a ata da Câmara é Casimiro de Abreu, próxima à divisa com a região do Sana. No princípio do século XIX, colonos suíços foram cooptados pelo rei Dom João VI para fundar uma colônia em Nova Friburgo. Objetivava-se a produção de alimentos e a criação de pequenos animais, já que os fazendeiros nacionais dedicavam-se quase que exclusivamente à monocultura para exportação: o açúcar, no Brasil colônia, e o café, durante o Império. No entanto, boa parte das datas de terras distribuídas aos colonos suíços eram impróprias para qualquer tipo de cultura, e muitos deles abandonaram o núcleo colonial à procura de terras mais produtivas. Foi nessa ocasião em que os suíços, que buscavam novas terras, se depararam com um quilombo nas partes do Macaé. Curiosamente, o diretor da colônia, o tenente-coronel João Manuel de Almeida Moraes Peçanha, indica aos colonos suíços terras devolutas nas novas terras do sertão das cachoeiras do rio Macaé, local onde havia um quilombo. Alguns anos depois, Dom Pedro I igualmente autorizaria a ocupação de terras devolutas naquela região. Os suíços, insatisfeitos com as datas de terras que lhes fora sorteada, se dirigem para essa região de Macaé, conforme recomendara o coronel Peçanha. A princípio, parece que o coronel indicara essas terras devolutas aos suíços no intuito de provocar um confronto entre eles e os quilombolas, cujo quilombo parecia não conseguir debelar. Não há comprovação de que o coronel Peçanha tivesse tal intenção, mas um episódio semelhante ocorrido em outra parte do país nos leva a crer que provavelmente tivesse tal intuito, ou seja, o de provocar o conflito entre os suíços e os escravos fugitivos aquilombados. Parece ter sido uma prática à época provocar o confronto entre colonos e quilombolas. Em Pernambuco, em 1929, deu-se terras aos colonos alemães e suíços na localidade denominada de Catucá ou Cova da Onça. Naquela província, o plano era afugentar quilombolas refugiados nas matas de Catucá
utilizando para tanto 150 famílias europeias. Supunha-se que, se instalando naquelas matas, colonos suíços ou germânicos assustariam os escravos do quilombo. No entanto, os colonos se transformaram em simples carvoeiros e o quilombo cresceu de tal modo que foi necessário o governo da província lançar contra eles a Companhia de Caboclos Barreiros. Martin Nicolas, no livro A Gênese de Nova Friburgo, nos informa que em 1824, o suíço Antony Creton de Martigny, do Valais, relata uma investida contra quilombolas. Creton descreve uma expedição em que 16 suíços se mobilizam para ocupar terras no Vale do Macaé, abre aspas, onde ninguém ainda tinha posto os pés, fecha aspas. Vinha-se falando de um terreno onde ninguém ainda tinha posto os pés. Vários colonos reuniram-se com esse fim. Formou-se uma caravana de 16 pessoas munida de víveres para 20 dias. Pegamos um português batedor porque é impossível penetrar a Mata Virgem sem estar armado com pelo menos um facão. Ao cabo de 8 dias de marcha, deparamos com um quilombo. É um esconderijo de negros fugidos que, para escaparem das crueldades dos portugueses, vão viver juntos em montanhas quase inacessíveis. Esses negros são muito perigosos, quando em número superior ao de brancos, e espertíssimos, pois é quase impossível chegar ao seu refúgio sem risco de vida. Eis o que fazem para não serem encontrados. Cavam em todos os caminhos que chegam até lá valas de tamanho de um homem, cheias de estacas pontiagudas. Cobrem a abertura com folhas, de modo a disfarçar a armadilha. Meu genro, Laurence Sottenberg, que também fazia parte da caravana, caiu num buraco desses. Felizmente, só com uma perna. Safou-se, mas com o pé atravessado de lado a lado por uma estaca. Mas qual não foi nossa surpresa ao deparar de repente com 8 negros que, de arcos retesados, ameaçavam trespassar-nos o peito. Entretanto, conseguimos dominá-los e obtivemos todas as indicações sobre aquelas terras. Creton se estabeleceu no quilombo, encontrando terras desmatadas parcialmente e cultivadas com batata, grande número de bananeiras, alguns pés de café e cana-de-açúcar. Em 1823, o colono Jean-Antoine Mussi relata que seu filho recebera a visita de 4 portugueses em seu rancho, no Sana, afirmando que procuravam um quilombo. Retornaram pouco tempo depois e lhe declararam que tinham encontrado ferro, flechas e outros objetos que acreditavam pertencerem aos quilombolas. Nas proximidades do rio Macaé, existe uma localidade denominada Quilombo, ratificando a existência dessa comunidade na região. Há registro de que houve contato entre os suíços e os quilombolas. A memória oral dos descendentes de suíços transformou esse episódio em um acontecimento épico favorável aos mesmos e um deles escreveu: marcharam para conquistar as novas terras, subjugando os quilombos e, em pouco tempo, as margens do rio foram tomadas pelos corajosos suíços oriundos de Nova Friburgo. E onde existia grande número de escravos, existiu sempre o sonho da liberdade e, em várias áreas, a formação de quilombos. Essa referência vem numa carta que indica que os colonos suíços, com o apoio oficial, conseguiram se impor diante dos quilombolas da região, expulsaram-os, apropriaram-se das benfeitorias realizadas na área e simplesmente teriam destruído os quilombos e, no seu lugar, edificado núcleos para os colonos, no caso, os colonos suíços. 14 de maio de 1823. A terra que cultivamos, não sendo própria para a cultura do café e do açúcar. Eu, Antony Creton, quero abandoná-la para me dedicar a esse tipo de cultura.
O desejo de ter uma plantação nos levou a fazer excursões nos bosques virgens. Há tempos vinha-se falando de um terreno onde ninguém havia posto os pés. Vários colonos reuniram-se para esse fim. Ao cabo de 8 dias de marcha, deparamos com um quilombo. É um esconderijo de negros fugidos que, para escaparem das crueldades dos portugueses, vão viver juntos em montanhas quase inacessíveis. Ao nosso retorno à colônia, foi feita uma declaração ao diretor, e a autoridade de lá enviou 20 homens armados para prender estes bandidos, o que ocorreu com sucesso, mas fomos obrigados a prendê-los de maneira reprovável. Eles eram em número de 18, tanto homens quanto mulheres. Por ter ajudado a fazer esta descoberta, obtive uma légua de terreno, com uma escolha de onde melhor me parecia. Eu me situei precisamente no local onde estes 18 negros haviam feito uma plantação. Nós lá com os pais da gente, a vida lá era a gente trabalhar. A gente levantava às 6 horas, tomava um café com broa e ia pro serviço. Pegava até 10 horas. 10 horas vinha, almoçava, 11 horas pegava de novo. E até meio-dia. Meio-dia, 2 horas. Jantava, pegava de novo e ia até 6 horas da tarde. Lá era assim. Eles foram a última família de negros a sair daqui. Não ficou mais nenhum. Os alemães tomaram conta de tudo, né? Só tinha alemães e essa família de negros. E todos aqui são alemães. Schuller, Inge, Boy, Schwind, Schumacher. São todos descendentes de alemão. O diário do colono suíço Joseph Rest contradiz o confronto entre os suíços e os quilombolas. Eles tinham deparado com um lugar onde se havia estabelecido negros foragidos com maravilhosas plantações. O lugar, a localização e as plantações tanto agradaram que iniciaram conversa com os negros para adquiri-las. Estes surpreenderam-se, inicialmente, mas logo acharam por bem ceder-lhes o lugar, por medo de serem traídos ou até aprisionados. O líder dos negros, que andava com uma espada desembainhada, falou assim: se vocês suíços fossem lavradores locais, teríamos entrado em luta com vocês. De forma alguma nos teríamos deixado aprisionar. Mas com vocês não queremos brigar. E vamos embora. Encontraremos outra região como esta. Com pouco dinheiro, os colonos suíços compraram as plantações e os negros se mudaram dali. Esse lugar distante, cerca de 20 horas de Nova Friburgo, chama-se Macaé e está rodeado de lindo e piscoso rio navegável que se lança ao mar da cidade de Macaé. Logo, não houve o confronto, e sim um acordo comercial entre os quilombolas e os suíços. Um caminho que inspirava receio em tropeiros e viajantes era a rota Cantagalo-Macaé, em razão da proximidade de pequenos quilombos. Essa era uma das rotas de tropas de mulas transportando as bruacas de café de Cantagalo ao porto de Macaé. Com o advento da lei de 1831, tornando ilegal o tráfico de escravos, uma lei para inglês ver, navios negreiros, não obstante a proibição, passaram a descarregá-los no litoral macaense, de onde eram conduzidos para as lavouras de Cantagalo. Nessa rota, muitos conseguiram fugir internando-se nas matas. Por isso, essa região colocava os viajantes em sobressalto devido às emboscadas dos quilombolas. Há o registro dos quilombos de Três Bicos e Caruncango, formados nas imediações da estrada Cantagalo-Macaé, na década de 30 do século XIX, em território dos atuais municípios de Conceição de Macabu e Macaé. Em termos mais gerais, eu acho que se nós formos, se cada município fortalecer a pesquisa social, e principalmente a pesquisa da escravidão, nós vamos ter a visão de que o Brasil é outra coisa, diferente desse Brasil que nos é apresentado oficialmente. Tamanha foi a existência de quilombos por aí fora que não são documentados. A maior parte dos quilombos não são documentados, não foram documentados.
Então isso é o resgate desse material é importantíssimo para se dar uma visão das tentativas que foram feitas de uma nova sociedade, as tentativas de comunidades, e também para dar uma visão real do que foi essa relação com a escravidão e do que foi a resistência escrava também. Então tudo isso é muito importante para se dar uma ideia do que é o Brasil. Do contrário, a gente vai até criar ideias falsas de uma relação pacífica entre senhores e escravos, de uma relação cordial, quando não foi nada disso. Imperou a violência, a opressão, tem vários trucidamentos, genocídios, que ninguém mais fala sobre isso, está tudo coberto por uma cortina de silêncio. E abrir essa cortina é mostrar o que é esse país, o preço da construção desse país e, consequentemente, fornecer aos protagonistas desse país uma nova visão sobre ele, sobre seus antepassados e modificar a sua própria autoestima. Ele queria ganhar aquilo porque eu vendi um bananal para um outro colega meu.